saudável do passeio ciclístico. Muita gente chegou, alguns que chegaram já se retiraram, mas a gente quer fazer um momento de gratidão. O pastor Fausto vai dar uma palavra histórica para a gente orar, e nós queremos agradecer ao Leopoldo, que é o presidente da Fundação dos Americanos, que faz a gestão desse espaço, onde nós temos a capela, que é histórica, o nosso nascedouro, e também o cemitério dos imigrantes americanos. A gente agradece também a organização do Pedala SBO, eles fazem esses passeios e todos os anos eles fazem alusivo ao início do trabalho batista aqui também. O Eduardo Vale e o Pedro estão aí, ano que vem a gente vai pedalar com eles aqui, se Deus quiser. O Armelim também e o pastor Pita, não sei se o pastor Pita está por aqui. Está dando entrevista. Ok, então o pastor Fausto tem a palavra e depois nós vamos agradecer a Deus pela história e também por esses participantes aqui. Ao abençoados motociclistas, cadê o Marcos? Está aqui. O Marcos é o presidente, eles fazem um trabalho social em todo o estado e um trabalho de um braço de ação social da nossa convenção. A gente agradece também os motociclistas. Estão saindo daqui para Franca para um outro evento, que eles também têm uma boa viagem, como todos que vão viajar daqui a pouquinho. Pastor Paulo. Muito obrigado, pastor Adilson. Fico pensando o que é que os pioneiros pensariam vendo aquela câmera drone passando por aqui. Como diz o pastor presidente Genilson, mas que maribondo grande! Uma coisa totalmente diferente. Mas o presidente Genilson, diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo, pastor Adilson, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, meu companheiro, pastor Sócrates Oliveira de Souza, demais irmãos e irmãs que compõem a liderança do trabalho batista no Brasil. Eu estou falando a todos vocês, porque todos vocês representam essa liderança. Da mesma forma, a todos aqueles que participaram do Pedala, como é que chama o nome oficial dele? Pedala SBO. Pedala SBO. Que prazer ver vocês aqui num momento tão especial em que nós nos encontramos para encerrar estas celebrações locais do nosso Sesc Centenário como batistas no Brasil. Porque ontem celebramos 150 anos da organização da primeira igreja batista em solo brasileiro. Eu sempre penso o seguinte: um dia antes, dia 9 de setembro de 1871, não havia uma única igreja batista no Brasil. 24 horas depois, já havia uma igreja batista no Brasil, com 12 famílias, 29 membros, de acordo com os estudos, pesquisas. Ainda recentemente, escrevendo um texto a pedido da Convenção Batista do Estado de São Paulo, eu pedi, por favor, revisem o meu texto à luz das últimas pesquisas, porque a cada dia nós vamos descobrindo fatos novos, sobretudo na vida, e não podemos deixar de lado a possibilidade de que mais fatos sobre este local e sobre a presença dos imigrantes americanos possam esses fatos ser descobertos em outro momento. Mas no momento é o que sabemos, e então podemos dizer que ontem celebramos 150 anos da organização daquela igreja. Mas muito mais do que uma igreja, ela, como igreja, representou o início do movimento batista no Brasil. Então, desde lá, de maneira ininterrupta, são 150 anos pelos quais nós damos graças a Deus. As nossas celebrações ontem, já com a nomeação da Carreta do Sertão, a carreta missionária, e depois aqueles radicais que durante a tarde foram também consagrados, a organização da Igreja Batista à noite, a grande celebração que nós tivemos, o grande culto ontem à noite, e agora este Pedala nesta manhã. Enfim, tudo faz parte do movimento de celebração, que é também a celebração do movimento batista em nosso país. Isto realmente enternece os nossos corações. Isso emociona a gente.
Eu tenho me sentido impactado durante todo esse período aqui pelo aspecto histórico desta celebração. Isso me fez lembrar de uma aula inaugural no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, em 1968, faz tempo, olha, faz tempo. É por isso que pediram que eu tirasse uma foto ali do lado do 150, né? Tira aqui, seria tão bom, né? Porque alguém como o senhor, né? Que tem vivido a história toda, né? Então, eu até disse para alguns aqui que eu me lembrei de um grupo de turistas do Museu da Europa. Um deles, todo curioso, perguntou ao guia: é verdade que tem fantasma aqui nesse museu? E o guia disse: poxa, eu nunca vi um. Trabalho aqui há 300 anos. A mesma coisa, eu senti vontade de dizer: olha, eu não sei o que é que existe aqui, eu estou aqui há só 150 anos. Mas naquela aula inaugural, proferida pelo Dr. Werner Gustav Grauledat, então diácono da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, membro do Conselho Nacional de Química, cientista químico, ele deu o seguinte título à sua aula inaugural: Deus, vírgula, o contexto inapelável da ciência. E aquela aula foi transformada depois num livreto que, à época, foi muito distribuído. Eu me lembro desse título da aula do Dr. Grauledat pensando no Sesc Centenário. Deus é o contexto inapelável, irretorquível, indisputável deste Sesc Centenário. Se nós tirarmos Deus da equação, não vai sobrar nem um ano, nem um dia. E pensando nisso, eu quero deixar com vocês o Salmo número 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos povo seu e rebanho que Ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade de geração em geração. Diante deste fato inapelável da pessoa de Deus no Sesc Centenário, para o nosso coração fica o versículo 3. Foi Ele. Só isso. Foi Ele. Mais nada. Foi Ele. Foi Ele quem trouxe, na sua providência, na sua soberana vontade, nos seus planos. Eu me lembro aqui de Jó, no capítulo 42, quando a palavra diz: eu sei que podes todas as coisas e nenhum dos teus propósitos, desígnios, pode ser contrariado. Foi Ele quem trouxe aqueles imigrantes há cerca de 150 anos, ou 155 anos, porque o presidente Lincoln havia sido assassinado no dia 15 de abril de 1865. Então, pouco tempo depois, eles vieram para cá, diante de um contexto histórico tão complicado como o da Guerra da Secessão Americana, mas vieram para cá e Deus os conduziu de uma tal maneira que eles se constituíram aquela igreja batista local há 150 anos. Quando o missionário Scott, é o nome dele, esse mesmo, ontem mencionou que os antepassados dele faziam parte daquele grupo ou da mesma história migratória. Naquele momento eu estava ali na carreta, no palco, junto com outros colegas também. Quando ele disse aquilo, eu disse: Senhor, nós estamos acabando de ouvir uma declaração que liga tudo num momento só. Aqui temos alguém que vem em linha direta daqueles primeiros imigrantes. Foi ele. Amém. Foi ele. Amém.
A gente pode pensar na Guerra da Secessão, podemos pensar no assassinato de Lincoln, podemos pensar na Guerra Civil Americana, cujos efeitos históricos, de certa maneira, continuam, como ainda aconteceu nesta semana em que nós estamos vivendo. Um trauma que está na cultura americana, no DNA histórico americano, pois nós entendemos que foi ele, cujos desígnios não podem ser contrariados, que foi fazendo com que tudo isso acontecesse. Foi ele que trouxe aqueles imigrantes, foi ele que levou os imigrantes à organização da igreja, foi ele que tem determinado a expansão do movimento batista no Brasil desde então. Foi ele que, passo a passo, em 150 anos, tem dito: vocês, batistas, têm uma missão que eu lhes entreguei, continuem fiéis a essa missão. Amém. Foi ele. Então, ao pensarem no Sesc Centenário, pensem apenas nesta pequenina expressão do Salmo 100. Foi ele. Foi ele. E como ele é passado, presente e futuro, ele não foi, é e será, sempre é, sempre é. Então, este foi ele, vai durar para sempre. Ou então, colocando de uma maneira ainda mais clara, é ele e ninguém mais. Deus nos abençoe. Nós agradecemos muito o nosso presidente da convenção, o pastor Fausto, também nosso diretor executivo, o pastor Sócrates. A gente está vendo aqui uma junção do passado. Todo esse local remete a gente para o passado, mas aqui a gente também olha para o futuro. Como já foi mencionado, esse besouro grande aí, esse drone, essa tecnologia, a gente reproduzindo imagens aí para todo mundo, aquela carreta missionária que vai circular o Brasil, o sertão, com 2 ambulatórios dentários, com trabalho de assistência médica, emocional, espiritual. Então a gente celebra o passado, agradece a Deus pelo presente e clama a Deus pelo nosso futuro. E o que traz uma alegria para a gente é que há esperança para a gente no futuro. Jesus é a nossa esperança. Amém. Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa para realizar. Foi Ele, é Ele e sempre será Ele, pastor Paulo, que vai conduzir as nossas igrejas, a nossa denominação. Nós queremos agradecer de maneira muito especial o pastor Scott e a irmã Joyce. Vou pedir que eles venham aqui à frente. Também eu quero pedir ao Léo Leopoldo que fique um passo à frente de nós aqui. E se tivermos aqui mais descendentes americanos ou americanos que estejam aqui juntos, porque eles representam esses que o Senhor trouxe aqui. Quero pedir ao Fernando Brandão, que também deu a palavra em nome da Junta de Missões Missionárias, ele vai orar, agradecendo a Deus por esse momento, lembrando também essa história, e assim a gente finaliza. Não sei se o pastor Sócrates deseja falar também, mas pode, pastor, posso ladear aqui o Scott, pastor Sócrates. Obrigado, pastor Adilson. Irmãos, bom dia. Esse momento é muito lindo. A nossa história batista é missionária. Impressiona a gente essa primeira igreja que surge aqui com uma visão missionária, pedindo à Convenção do Sul que enviasse missionários. Vem o primeiro casal, o segundo casal. Isso é um movimento missionário. Essa consciência batista da missão para proclamar o Evangelho. A celebração dos 150 anos nos remete para o cumprimento da missão. Nós batistas não podemos perder essa visão missionária, esse amor, esse ardor. A nossa história é missionária. De fato, pastor Adilson, o futuro é avançar mesmo. Os batistas não recuam. Isso não é brincadeira, não é chavão, é sério. Nós não podemos recuar, temos que avançar e proclamar o Evangelho. Essa é a nossa história. Nós agradecemos a Deus pela vida dos pioneiros,
daquelas famílias que vieram para o Brasil e não estavam preocupadas só com a sua sobrevivência, um lugar para morar, um lugar para sobreviver. Acima de tudo, estavam preocupadas com a vida espiritual e com a proclamação do Evangelho nesta terra. Porque onde for um batista, o nome do Senhor será adorado e proclamado. Foi isso que baseou a história toda. A gente está aqui porque as primeiras famílias tinham isso como princípio. Onde nós estivermos, o nome do Senhor será adorado, exaltado e o nome dele será proclamado. Amém. Onde vai uma família batista, ali tem uma igreja, ali tem uma obra missionária, porque os batistas têm esse sangue missionário de proclamar e exaltar o nome do Senhor. Batistas brasileiros, vivamos isso na nossa vida pessoal, na família, na igreja, na congregação, em todas as organizações. Nós somos esse povo que adora e proclama o nome daquele que é. Amém. Que é. Foi ele. Pai, glórias e glórias e glórias ao teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, pela vida de todas aquelas famílias, por essa herança, por essa história linda. Pai querido, eu suplico que o teu Espírito Santo avive o coração dessa geração, para que trabalhe muito mais, se esforce, se dedique, para que esta palavra, este Evangelho chegue a todas as pessoas neste país e também fora dele. Pai querido, suplicamos que o teu Espírito Santo nos dê sabedoria, discernimento, visão, para que a obra avance e que o nosso coração, ó Deus, se encha de alegria com a proclamação do Evangelho em nossa pátria. Obrigado, ó Deus, pelos nossos irmãos norte-americanos, a Convenção do Sul. Eu te agradeço pela vida de cada missionário batista norte-americano que pôs o pé nessa terra para nos abençoar. Obrigado pelos missionários de hoje. Obrigado, ó Deus, pelos missionários batistas brasileiros nesta nação e fora desta nação. Amém. Pai, tanta coisa para te agradecer. Nós reconhecemos a tua glória, o teu poder, a tua direção nisso tudo, ó Deus. Muito obrigado e abençoe esta geração. Amém. Abençoe o trabalho batista no Brasil e fora do Brasil. Amém. Em nome de Jesus, amém e amém. E nesse local que é um marco histórico, a pergunta aos batistas é: recuamos ou avançamos? Avançamos! Algumas pessoas não falaram, eu percebi. O pastor Samuel não ouviu, irmão. Os batistas, depois de 150 anos, recuam, ficam como estão ou avançam? Avançam! O Eduardo, ele é o líder do Pedala FBO. Ele pediu 30 segundos, eu vou dar 1 minuto. Ele já pedalou bastante hoje com todos esses aí. Então, ele vai ter 1 minuto, 59, 58, vamos comigo, 57. Já passou 40 segundos. Pedalinho, olha aí. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, primeiro eu quero, antes de tudo, agradecer imensamente, né, a Igreja Batista, Convenção, pela confiança, né, no trabalho que a gente tem feito de promover, né, ainda mais e resgatar essa história através do uso da bicicleta, né, que tem uma participação importante no contexto das cidades, da história. O que a gente falou, né, daqueles primeiros que chegaram, a gente tem uma missão, né? Sempre tem uma missão. E eu queria, em nome do Mateus aqui, agradecer a todos os ciclistas, né, que passaram por aqui hoje, que estiveram aqui. Ele é um menino, né, um garoto que veio pedalando de lá aqui, né? Veio de lá aqui, 14 quilômetros. Não tomou água. O avô dele é um campeão aí do ciclismo de Santa Bárbara. Tem 50 anos de história do pedal. Do Adu. Então que a partir dos 150 anos
né, o Mateus aí possa daqui 50 anos estar aqui e relembrar toda essa história dos batistas e levar adiante, né, essa questão importante de termos cidadãos ciclistas e a bicicleta dentro desse contexto da história. Tá bom? Então, obrigado. Deus abençoe vocês. Beleza? O Célio, 200 anos. O Célio perguntou se podia ficar todo mundo aqui numa grande foto de grupo. Vamos lá? Posso falar isso bem alto? Todos os assessores. Todo mundo, né? Todo mundo.